Fala pessoal, é inegável, o ritmo musical mais associado ao automobilismo, à Fórmula 1, é o rock and roll, talvez pelas baterias, pelos acordes altos das guitarras ou mesmo o poder vocal de alguns cantores, mas ao longo da história a gente viu muita gente do rock and roll ligada ao automobilismo, visitando pilotos, amigos de alguns brasileiros inclusive, a gente pode citar George Harrison, Eric Clapton, entre outros. Eu mesmo, na época de Fórmula 1, entrevistei muitos artistas do rock and roll em um grid da Fórmula 1, Pink Floyd, também com vários de seus músicos visitando a categoria máxima da velocidade. E existem brasileiros ligados à música que são apaixonados, fissurados pela Fórmula 1. Um deles, Dé Palmeira, baixista da formação original do Barão Vermelho, que deu uma entrevista ao motorsport.com falando de corrida e também de rock and roll, e ele contou uma história muito legal. Um dia fissurado por corrida, Barão Vermelho, que é uma banda do Rio de Janeiro, ele resolveu ir com a Kombi, o transporte da banda, para Jacarepaguá em um fim de semana de Grande Prêmio do Brasil. Outros tempos, né? Hoje em dia pode ser o maior artista do mundo, se ele não se conectar à categoria, entrar no carro dele, chegar na pista, não entra. Mas Dé Palmeira e alguns integrantes da banda, do staff da banda, pessoal que monta os shows e tudo mais, eles deram um pulinho em Jacarepaguá. E a história é curiosa, porque a Kombi deu certo não. Antes da gente ouvir o Dé Palmeira falando desse caso e outras questões, mais inclusive sobre Cazuza, que ele conheceu de muito perto, trabalhou com o homem. Quem seria Cazuza entre os pilotos da Fórmula 1? Quem seria o Cazuza na Fórmula 1? A gente vai apresentar o Dé Palmeira, mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Construa esse espaço conosco. Eu tive muitos momentos muito legais no autódromo de Jacarepaguá. Inclusive, eu tive um episódio muito engraçado. Quando a Fórmula 1 ainda era no Rio, o Barão chegou a tocar lá. Acho que era 84, 80, eu não vou lembrar o ano. Mas teve um episódio muito engraçado, porque a gente tocou lá num evento. E as equipes já estavam lá, os boxes e tal, já estavam lá, e eu fui me encontrar com o pessoal da equipe de som. Eu posso contar isso rapidinho, né? Claro, claro. A gente foi ali encontrar com o pessoal da equipe de som e daí na volta, era na Barra, naquela época a Barra da Tijuca era um lugar longe. E os caras falaram, a gente tá indo ali para um lugar, se você quiser uma carona, pega uma carona aqui na Kombi da equipe de som. Eu falei, então tá legal, vou pegar uma carona com vocês. Só que era uma Kombi muito fuleira, uma Kombi caindo aos pedaços, uma Kombi de carregar equipamento. E eu tava lá com eles e tal, e a gente passou pelo pit lane. Fomos passando com a Kombi pelo pit lane, a Kombi caindo aos pedaços. E quando a gente parou ali na frente dos boxes, a Kombi morreu. E aí, a gente só olhava os caras dos boxes morrendo de rir daquela situação, cara. Aqueles carros ali, última tecnologia, alta tecnologia, aqueles mecânicos ali qualificadíssimos, e aquela Kombi caindo aos pedaços, enferrujada, morreu dentro dos boxes. Aí nessa hora, cara, saíram vários mecânicos de várias equipes com arame, alicate, tudo para consertar o motor da Kombi. Uhum. E o para-choque. E, cara, assim, em 10 minutos eles botaram a Kombi andando de novo e a gente pôde seguir viagem. Isso foi muito engraçado. Porque imagina hoje em dia, uma Kombi de uma equipe de som, impossível de acontecer. Uma Kombi caindo aos pedaços, passando pelo pit lane, jamais aconteceria hoje em dia. Agora, fazendo algumas comparações com o rock and roll. É uma regra que deve ter exceções, mas a impressão que dá é que os baixistas são geralmente os mais quietos e discretos de uma banda. São os baixistas os Kimi Raikkonens do rock? Os Icemans. É verdade, é verdade. Não se aplica ao meu caso, Felipe. Quem me viu tocar no Barão, naquela época e tal, você viu que eu era um pirilampo, saltava pelo palco o tempo todo, gostava de dançar, gostava de ter uma performance no palco diferente da maioria dos baixistas que ficam ali mais perto da bateria e ficam ali tocando. Mas é verdade, essa comparação é boa. Os baixistas são os Iceman das bandas. Porque, por exemplo, até uma pergunta que eu vou te fazer porque envolve Rock in Rio.
O John Deacon no Queen era meio que, né, os outros, né, cantavam. Sim. E tal. E ele, além de grande baixista, tem grandes músicas, mas que se você não vai ler a respeito, você talvez não saiba que é dele. Você respinga no Freddie Mercury, no Brian May, até no Roger Taylor. O baixista do The Who, que eu nunca sei pronunciar o nome, John Winchester. John Entwistle. Isso. Que o apelido do cara era o Boi, que ele já ficava ali meio tal. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Então, é verdade. Nessa base eu vou te perguntar, quais são os baixistas que você teve a oportunidade? Eu citei o John Deacon, você tocou no Rock in Rio que ele tocou. Comparando ao automobilismo que os caras têm a telemetria, qual baixista você pegou a telemetria e falou, caramba, esse cara é bom pra cacete? Com quem você aprendeu vendo muita telemetria, entendeu? Entendi. É muito boa essa pergunta. Enfim, durante muito tempo, meu ídolo aqui no Brasil era o Dade, que era o baixista do Nós Baianos, que eu tirava rigorosamente tudo que ele fazia, pegava os discos, ficava na vitrola o dia inteiro, e tocando, e acompanhando, e imitando aqueles caras. O Liminha dos Mutantes, aqui no Brasil também, que virou produtor, produziu o Barão no final dos anos 80. Esses caras foram os caras que eu realmente assim, pude dissecar ali a obra dos caras e acompanhar ali de perto o que os caras faziam, como é que tocava, como é que não tocava. E depois que eu conheci esses caras, porque nessa profissão que a gente faz, que a gente exerce, tem uma coisa muito legal da gente conhecer os ídolos, né? A gente conhece os caras que fizeram sua cabeça musical, né? Então, assim, eu ia lá no Dade, perguntava, vem cá, aquela música lá, como é que você tocava? Ia lá no Liminha, perguntava, como é que você tocava aquilo ali e tal. Então, isso me ajudou bastante também. Agora, eu nunca contei isso, mas eu estava no Rock in Rio no dia da passagem de som do Queen. Eu estava em cima do palco do Queen. Na hora que eles subiram no palco para passar o som, eu consegui, de alguma forma, entrar lá, um esquema lá qualquer, e quando eles começaram a tocar, Felipe, foi uma coisa absurda. Assim. O John Deacon ligou o amplis baixo, fez... Foi a primeira vez que eu tive contato com uma coisa de uma forma industrial, sabe assim? A gente tocava nos festivais, a gente tocava nos palcos, mas ali era uma coisa indústria. E o palco deles era uma indústria. Então ali foi a primeira vez que eu fiquei chocado ali. Eu quase fiz xixi na calça. Falei, uau, o que é isso? Ali foi realmente um aprendizado. O Rock in Rio comparando assim, Felipe, para o Barão, foi como se a gente corresse em Nürburgring, na chuva, sem conhecer o circuito, sabe assim? De olho fechado. Foi difícil. O Lulu Santos tem uma frase muito boa que ele fala assim, foi tão intenso quanto tenso. Nürburgring velha, né? A Nürburgring Nürburgring antiga, 14 quilômetros, assim, é uma loucura. Cazuza, se fosse piloto de Fórmula 1, seria quem? Com certeza seria uma mistura de Piquet pela má educação e um pouco... Como é o nome daquele piloto que correu com o Lauda, que disputou, tem um documentário, meu Deus do céu. O James Hunt? James Hunt, exatamente. Seria uma mistura de Piquet com James Hunt. James Hunt é aquele playboy, é um cara bom vivant, fumava, bebia, não estava nem aí para o esporte. Mas era um cara muito legal, era um personagem muito legal, né? E o Piquet, por essa coisa iconoclasta dele, isso é uma mistura dos dois. Adorei essa pergunta. Pô, legal, porque eu achei que você ia soltar tipo um Gilles Villeneuve, sabe? Assim, do tipo, cara que andava na fio da navalha e... tá aí. Talvez um James Hunt, Piquet e Villeneuve. Tá aí. Uma mistura dos três. Você falou do Queen, no Rock in Rio de 1985, mas aquele Rock in Rio, até por ser o primeiro, ele é antológico e tal, mas havia outras grandes bandas. Assim, claro. Toda vez que o Iron Maiden vem no Brasil é uma coisa, até hoje, eu moro do lado. Eu moro do lado da cidade do rock há
o que aconteceu aqui no dia que eles tocaram no ano passado, você vê gente de idade, assim, sabe? Roqueiro das antigas, andando camisa preta, 40 graus. E ali, em 1985, aquele soco no estômago e tal. Gostando ou não, nem sei se você curte o som do Iron Maiden, mas como foi o Iron Maiden em 85? Cara, eu vou te confessar que eu não assisti o Iron Maiden lá. Quer dizer, eu tava lá no dia, porque eu fui a todos os dias, e na hora do Iron Maiden eu realmente não prestei muita atenção. Nunca gostei muito de Iron Maiden, nunca fui muito fã. Mas eu vou te falar, cara, a gente tocou, o Barão tocou no mesmo dia que o AC/DC tocou. Boa, boa. E esse foi um show que eu vou levar para a vida inteira, essa memória desse show. Eu acabei o show do Barão, eu passei no camarim, eu peguei umzinho na mochila que eu tinha e me dirigi até a mesa de som. Eu falei, eu vou assistir esse show da mesa de som. Cheguei lá na mesa de som, os seguranças não queriam deixar eu entrar. Eu olhei pro técnico de som, fiz assim, ó. Fiz um sinal para ele. Ele falou assim, ó, sobe. Eu subi e assisti o show do AC/DC do lado do técnico de som deles. Do lado. O cara mixando, eu ali do lado. E foi um show, assim, tipo... fantástico. Uma coisa pra babar, pra ficar assim. Eu falei, caramba, isso aqui tá acontecendo na minha frente. E tava um puta no som. Tava um som absurdo. Tava um som inacreditável de bom. Alto pra caramba, assim. Foi devastador, Felipe. Foi devastador. Agora, o Iron Maiden é uma banda que tem muito público até hoje. É incrível isso. É incrível. Mesmo amigos meus que tocam samba, que são sambistas. Tereza Cristina, grande sambista, cantora, minha amiga, ela adora Iron Maiden. É impressionante, ela sabe tocar todas as músicas, sabe cantar todas as músicas do Iron Maiden. É incrível isso. Aqui na banda do programa tem a Ana Karina Sebastião, que adora Iron Maiden também, que é baixista, é sambista, adora samba e adora Iron Maiden. É incrível. É uma banda que tem um apelo popular muito grande, assim, e até hoje esses caras fazem muito sucesso. É impressionante. Eu fico muito impressionado. E confesso que eu não sou muito fã da banda, mas eu fico muito, muito impressionado com esse alcance que eles têm, né? Eu falei que tinha duas, então seria mais uma, mas já vieram mais umas duas. Vamos ver se o Instagram não derruba a gente, porque você citou AC/DC, eu gosto muito da história do AC/DC, e assim, é raro uma banda que perde um vocalista e ela consegue dar uma volta por cima, uma sequência e tal. E vocês têm a história do Barão, da saída do Cazuza. E assim, eu respeito o Frejá pra cacete muito por isso também, porque assim, a gente viu historicamente a rejeição que às vezes a substituição de um vocalista, bandas que acabam, comparando ao automobilismo, o que aconteceu com o Senna. Assim, morreu o Senna, que o Cazuza, no caso, ele não tinha morrido, ele saiu da banda, mas assim, ver o que aconteceu com o Rubinho por ser o legado do Senna, então essa pressão. Como foi isso, estando na banda? Houve pressão no Frejá? Houve essa coisa, pô, vocês têm que parar? Ou não? A coisa fluiu bem? Isso já foi falado, enfim, tem um documentário do Barão que fala sobre isso um pouco. Houve sim uma grande pressão. Na época a gente mesmo achou que não ia dar. A gente mesmo se reuniu uma vez, eu lembro, e a gente tinha uma dúvida muito grande se a gente ia conseguir ou não levar a banda adiante. E a banda foi adiante só pelo esforço dos integrantes, né? A gente só conseguiu que a banda permanecesse por um esforço muito grande de todos os integrantes, mas sob um esforço muito grande do Frejá, que assumiu essa responsabilidade de ser cantor. Ele foi atrás de músicas, de parceiros. O primeiro disco do Barão, Sem o Cazuza, o Declare Guerra, de 86, ele se reuniu com os parceiros dele, com Arnaldo Antunes, Renato Russo mandou letra, Antônio Cícero, todas as pessoas que estavam ali e podiam ajudar a gente, ajudaram a gente a ter um material de qualidade para a gente poder lançar um disco. Mas
isso tudo, assim, eu diria que 70% foi um esforço pessoal do Frejá. Estou falando isso aqui, eu dei muito meu sangue também, fui para a estrada, a gente se esforçou muito, a gente lutou muito para a banda permanecer em pé, mas acho que o Frejá foi o cara que lutou mais. Enfim, é muito difícil, foi uma das coisas mais difíceis que a gente podia ter feito. E eu lembro um dia num Réveillon, que a gente passou um Réveillon juntos, e a gente... o Barão estava começando ali a voltar, e a gente teve uma notícia que a música da gente, uma música, inclusive minha, uma música chamada Pense e Dance, seria a trilha sonora da novela... Caia da Sucata, não é? Não. Vale Tudo. Vale Tudo. A novela Vale Tudo. Pô, foi um estouro. Foi um estouro. E aí a gente falou assim, cara, valeu a pena o esforço. E daí por diante o Barão continuou a sua trajetória, voltou ao lugar que merecia. Enfim, mas eu lembro desse dia ali, a gente teve assim, tipo, a sensação de que o esforço tinha valido a pena, assim. E isso é muito difícil. E, cara, eu acho que tem poucos exemplos na história de bandas que sai um cara importante da banda, um dínamo criativo como era o Cazuza, e a banda permanece, né? Assim, é muito difícil mesmo isso. Valeu, aí conversamos com o De Palmeira. Existem outros grandes músicos ligados à corrida, apaixonados por corrida. O André Jung, baterista do Ira, fanático por corrida. Tem também o Dinho Leme, irmão do Reginaldo Leme, baterista do Mutantes. Sabia disso? A gente conta essa história em um outro vídeo. Antes do tchau, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E na área de comentários, comente justamente sobre esse vídeo e de outras coisas que você gostaria de ver por aqui. Tchau, até a próxima.